Deixa eu fazer uma pergunta meio idiota de quem tinha 3 Nunca. anos em Nunca é. 1983. Nunca será idiota. Mas nunca. Você, Doni, você é o nosso filósofo. Será que... Você é o nosso pensador mor. O filósofo cínico, aquele que anda pelado, né, pela rua, fala besteira. Vocês acham que o Gangue 90, né, a Gangue 90, tinha um quê de Talking Heads? Era uma referência assim pro rock brasileiro, assim, inspirado um pouco no Talking Heads? Podemos Era, dizer porque o Júlio morava em Nova York, né? Ele ficou um tempo em Nova York e ele frequentava ali o CBGB, onde estava o David Byrne, onde estava Pat Smith. Então eu sempre tive essa sensação, essa coisa que é meio declamada, é meio o baixo ali, pom, 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 né? Aquela coisa meio sarau, ao invés de uma música propriamente dita, né? E esses nós das relações são sempre muito interessantes, porque depois é o David Byrne que vai redescobrir o Tom Zé, e que hoje é um apaixonado por música brasileira, já gravou com Caetano, enfim. É uma figura que adora o Brasil, né? Eu me odeio algumas vezes que eu podia ter pegado esses discos que eu tenho. São os poucos vinis que eu tenho. Eu tenho o primeiro da Gangue 90, o primeiro do Lobão, da Blitz e tal, e tá tudo aqui e eu não peguei. Desculpa. Depois eu faço um post no Instagram mostrando esses discos. Aí eu tava falando da Blitz, então, assim, tem muito ciúme. Não foi a Blitz que começou. A Blitz foi a que escancarou a porta, sacou? A Gangue 90 foi mega importante, o Júlio foi super importante. Pra cacete. Mas a Blitz foi aqui, bom, arrebentou a porta e caiu no gosto do povo. O Júlio já era mais cabeça. A Blitz transava uma linguagem, para usar uma gíria da época. Uma gíria da época, né? É muito engraçado ver novela dos anos 70. Não dá para transar com vocês. A Blitz transava uma coisa mais de quadrinho, sabe? De pop art e tal. Tanto é que o primeiro álbum da Blitz, né, aquela logo da Blitz é uma referência ao logo do X-Men, da revista X-Men. Dentro tem tudo, vem um quadrinho encartado nas primeiras edições e tudo. Então a Blitz, com Você Não Soube Me Amar, foi esse estouro que o Brian falou. Ele era criança e gostava. Eles não imaginavam que eles fossem fazer sucesso com as crianças. A Blitz atingiu dos 8 aos 80. Da Madame Empregada. Todo mundo gostava, virou gíria. Amor, pede uma porção de batata frita, só tem chopp. Ok, você venceu. Calma, Beth, calma. Caiu no gosto popular, teve álbum de figurinha. Sabe, desceu de helicóptero com Papai Noel no Maracanã, que o Lobão falou que eles iam acabar depois disso. O Lobão Cara, eu ouvia meu pai falando para minha mãe, calma, Beth, calma. Minha mãe nem chama Beth e eu nem sabia o que era. Calma, Beth. Depois é que eu fui ligar uma coisa na outra, né? Porque Beth Frígida. Beth Frígida, O Lobão foi o primeiro baterista da Blitz e foi quem batizou a Blitz. A Fernanda Abreu era vocalista junto com a Márcia. Antônio Pedro, que chegou a tocar na formação já mais psicodélica, assim. Psicodélica não, mais futurista, progressista dos Mutantes. O Antônio Pedro tocou nos Mutantes. O William Forghieri, o Billy, né, o tecladista, tocou com a Gangue 90 e tudo. Então, assim, foi uma banda também muito importante junto com essa cena. E o maior barato, né, Brian e Doni, que todas as gravadoras queriam ter uma Blitz para chamar de sua. Aí veio... mas isso vira espírito da coisa. Mas tem uma coisa que é importante, tendência, Sal, né? pra gente lembrar. Só um minutinho. Eu vou ter que trocar aqui a conexão. Eu vou ficar off 30 segundos, tá? Tá, eu te tiro, depois te ponho. Pronto. Aí, Sal, tem uma história que é bem importante, assim, da série que eu fiz lá pro Curta, que depois foi pro Viva. Tem um depoimento muito legal do Rich e do Liminha, falando que as aventuras da Blitz, o Voo de Coração, que é o primeiro disco do Rich, no qual está a menina Veneno, que foi um outro fenômeno, quase que ao mesmo tempo que Você Não Soube Me Amar. Foi. O primeiro álbum do Lulu e o primeiro álbum do Lobão, o Cena de Cinema, mas o Cena de Cinema, Aventuras da Blitz e Voo de Coração, são gerados no mesmo prédio, que é um prédio em São Conrado, onde morava o Lobão e onde morava o Rich.
E o Lulu, que tinha brigado, de certo modo, com eles por conta da saída do Vimana e tal, continuou amigo do Rich. Então, o Lulu participa das primeiras gravações do Rich. O Rich também está ali nas primeiras gravações do Lulu. Como você disse, o Lulu está lá na trilha do Menino do Rio. Então, assim, essas coisas elas vão se encontrando de uma maneira muito forte. O Nelson Motta, que era muito amigo do Júlio, que ao mesmo tempo também era muito amigo e parceiro do Lulu. Então as coisas iam meio que... O Liminha, que tinha sido dos Mutantes também, então essas coisas vão criando a Marina Lima, que tem uma importância gigantesca ali também. Num universo extremamente masculino, você tem essa figura feminina. Solo, porque ela falava isso. Eu lembro quando eu fui escrever o livro dos anos 80, que eu liguei para a Marina, a resposta dela primeira foi: por que você quer me entrevistar, né? Ninguém me reconhece como uma artista dos anos 80. Eu falei: mas você se reconhece? Ela falou: sim. Eu falei: então é isso que me importa. E aí ela deu um depoimento muito bonito. E ela é uma figura muito importante, porque, na verdade, a Blitz vai ser gerada nos intervalos entre o show da Marina e a apresentação da peça do Asdrubal, no Teatro Ipanema. Vai ser ali que vai ser gerado mesmo. É ali o Barreto vai começar a tocar com o Lobão, com o Evandro. Enfim, é ali que é gerada a Blitz, de fato. Sensacional. Não, e é bem isso mesmo que você falou. E a galera trocava muito figurinha de música ali, tudo, conviviam, né? O Lobão também era um grande amigo do Júlio, que depois, com Cazuza também, fizeram frequentadores ali do Baixo Leblon, né? A gente se atendo à cena do Rio. Eu acredito que em São Paulo também havia essa convivência entre os músicos, né? Tanto é que tipo, o Nazi tocou no Voluntários da Pátria, depois foi para o Ira, o André Jung era dos Titãs, depois foi para o Ira, e fulano, o Guilherme Snada era no sei da onde, depois foi para o Zero e tal. Então tinha realmente essa convivência, né? Nessa cena que a gente falou que estava acontecendo pelo país. O hit, o álbum Voo de Coração... Não, antes eu queria falar da Marina. A Marina é uma peça fundamental nessa história. Eu amo a Marina. E eu acho maravilhosa. Ela ficou à margem, com muitas aspas, do chamado B-Rock, por ela ter surgido já nos anos... final dos anos 70, e flertava um pouco com a MPB, namorou a Bethânia e não sei o quê. Eu coloco a Marina no mesmo patamar ali da Cor do Som, do 14 Bis. Eram bandas jovens, com música para jovens, mas não foi abraçado totalmente pelo rock. Né? Quando a galera se refere... É um problema, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, ali no final dos anos... segunda metade dos anos 90, se a gente pega uma música dela como Criança... que já é uma música eletrônica e tal, ela já está conversando com uma nova geração, né? Eu acho que Marina, eu acho que Marina ela está acima, né, do panteão. Assim. Outra pessoa, quando você chamar para entrevistar, eu já me candidato, tá? Marina. Eu fiz uma live linda com a Marina aqui, quer dizer, sobre a Marina aqui, com dois queridos amigos meus, um infelizmente já faleceu, que foi o Nilson e o Jailton, que foram holds da Marina. Olha que lindo, cara. Eles contaram histórias incríveis dela e ela entrou no chat e começou a interagir com a gente. Isso foi genial. Legal. Marina, beijo. Eu fiz convite para ela, mas a Marina é muito tímida, né? O Brian pode confirmar. Eu acho que essa coisa da entrevista, se eu fosse lá com ela e tal, que nem o Brian fez, ok, mas ela participar de uma live e tal... Mas tá sempre... Eu conheço o Antônio Cícero. O Antônio Cícero é maravilhoso, é um querido. Importantíssimo, Marina também é bem querida. Fizeram essas músicas lindas aí da Marina, a maioria em parceria, né? Ela fez em parceria com o Antônio, que é o irmão dela. Agora, Brian, você lembrou bem do disco Voo de Coração do Hit, que foi gestado no mesmo prédio lá em São Conrado e tudo. Tem as participações ali do Lulu. Tem a participação do Steve Hackett, tocando guitarra em Voo do Coração, que era do Gênesis, né? E eu acho um álbum que fez 40 anos ano passado muito subestimado. As pessoas tendem a chamar o Hit de brega, de cafona, por causa de Menina Veneno. Cara, eu acho esse álbum de uma elegância e moderno para a época. Eu tinha ou tenho, agora eu já não lembro. Eu ouvi muito esse disco, eu sei cantar todas as músicas de trás para frente, e eu acho que esse álbum foi muito, com o passar dos anos, subestimado. É um grande disco do B-Rock.
E eu acho que, assim, tem uma poesia que perpassa esses discos que a gente está mencionando, que vem da poesia marginal dos anos 70, que é a Nuvem Cigana, o Chacal, Bernardo Vilhena, que tem ali influência, convivência com Cacaso, Paulo Leminski, Ana Cristina César, Francisco Alvim. Enfim, é uma geração que vai chegar com força nos anos 80. Isso que eu sinto muita falta, a questão das letras. Claro que tinha algumas bandas que gravavam sim o Blau Blau. Ou Mamãe, eu acho que eu tô ligeiramente grávida. E tá tudo bem, porque o rock também é isso. O rock não é necessariamente letras cabeças para mudar a tua vida ou fazer você pensar. Não é só isso. Mas que legal quando ele é isso também. O problema é quando ele não tem nada disso. É só senta, 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 música pop. Mas, Sal, tem uma coisa muito interessante nisso que você está falando, que é o seguinte, enquanto a gente está falando nos anos 80 que você tem espaço na mesma prateleira para hit, que era considerado brega, porque assim, eu conheci hit como sendo algo, não brega, mas assim, algo popular. Na época ele não era, ele passou a ser considerado depois. É isso que eu ia falar, né? Enquanto você tem Mamãe, acho que estou ligeiramente grávida, hit, junto com, sei lá, RPM, que é um meio termo, e aí você tem Legião Urbana, Titãs, que aí já são rock mesmo. Para a gente que cresceu nos anos 90, por exemplo, para mim que me tornei adolescente nos anos 90, aí tinha a gavetinha. Tipo assim, ó, Raimundos é rock, mas Mamonas Assassinas é besterol. Entendeu? Né? E, ao mesmo tempo, você olha a música dos Mamonas Assassinas, eles estão flertando com vários gêneros e estão fazendo ali a graça deles e tal, mas o Raimundos também estão fazendo a graça deles, usando a linguagem popular, conversando com um público específico, né? Acho que nos anos 80 não tinha essa categorização, justamente porque era uma década que era mais, digamos assim, aberta, mais... acho que o funil era maior, sabe?